Ciência e razão estão em oposição à fé? Fique nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a ciência e a fé no decorrer da história. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Neste vídeo, você vai aprender um pouco a respeito da relação entre fé e ciência no decorrer da história. Aliás, não apenas nesse vídeo, nós vamos fazer 3 vídeos a respeito deste tema. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar com você sobre a origem dessa ideia equivocada, é verdade, de que a fé cristã está em oposição à ciência. Nas escolas, nas universidades, muita gente pensa que ser cristão é automaticamente ser contra a ciência. Ou, se eu sou um cientista, eu não posso ter fé, não posso ter uma religião. Mas a história prova o contrário, e nós vamos entender isso a partir de hoje. Um dos grandes criadores da ciência moderna foi Francis Bacon. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o ateísmo, mas uma filosofia profunda leva os homens à religião, leva os homens a Deus. Se Francis Bacon, que foi um grande cientista, pensava assim, por que hoje em dia tantas pessoas acreditam que fé e ciência ou fé e razão estão em oposição? Nesse primeiro vídeo, nós vamos entender a origem dessa falsa oposição. Bem, queridos, vocês sabem que a nossa história é dividida em várias épocas ou idades. Nós temos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Durante muito tempo, as pessoas tiveram uma visão negativa a respeito da época chamada de Idade Média. Inclusive, nós temos um vídeo nesse canal explicando a origem desse termo e como que esse termo é pejorativo e hoje já foi ressignificado. Nós temos uma visão muito mais positiva sobre a Idade Média nos dias de hoje. Mas durante muito tempo, a Idade Média foi vista como a Idade das Trevas, a Idade do Obscurecimento. Isso tem um motivo. As pessoas diziam que a Idade Média era um período de trevas por causa da influência da religião na sociedade como um todo. Durante o período medieval, a visão das pessoas era teocêntrica, ou seja, Deus era o centro, a razão e a explicação de todas as coisas. E por isso muita gente pensava, ou pensou e defendeu, que na Idade Média as pessoas não faziam ciência. Elas apenas respondiam dizendo, é assim porque Deus quis. Mas com o tempo, a gente foi percebendo através de estudos sérios da historiografia que, na verdade, a Idade Média foi o palco onde os pressupostos, a base da ciência foi construída. Mas mesmo assim, até os dias de hoje, permanece essa ideia de que a religião é algo negativo e que atrapalhou o desenvolvimento da ciência. E isso tem uma explicação que você vai entender neste vídeo. Durante o período do Renascimento, que começou por volta do século XIII, XIV, surgiu uma oposição à visão cristã a respeito do ser humano. Alguns pensadores, como por exemplo Nicolau Maquiavel, o escritor do livro chamado O Príncipe, passaram a ensinar que o ser humano, na verdade, não é um ser pecador e caído. Pelo contrário, o ser humano é um ser virtuoso que tem a capacidade de conhecer a história, conhecer o seu passado e também a capacidade de ter o controle sobre a sua vida. E para pensadores como Maquiavel, o ser humano é um ser virtuoso, ele tem razão, racionalidade, e através dessa virtude, ele pode transformar a sociedade em um mundo melhor. Então aquela visão do passado, por exemplo, de Agostinho e do apóstolo Paulo na Bíblia, de que o ser humano é um ser pecador, que carece da graça de Deus para ser restaurado, começou a ser abandonada. Esses pensadores humanistas começaram a defender que o ser humano é capaz de ser o senhor do seu próprio destino. O tempo foi passando e nós chegamos numa outra época da história, no século XVIII, que foi a época do Iluminismo. O Iluminismo tem vários tipos, várias vertentes.
E uma dessas vertentes era fortemente crítica da religião cristã, como, por exemplo, pensadores como o próprio Jean-Jacques Rousseau. E pensadores como ele diziam que o cristianismo havia influenciado negativamente a sociedade, levando o ser humano a abandonar a sua razão em prol de superstições e de falsos ensinamentos. O resultado dessas ideias, queridos, chegou no seu ápice no século XVIII, no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Tito, eu sempre aprendi que a Revolução Francesa falava de liberdade, igualdade, fraternidade. É verdade, mas na prática foi bem diferente. A Revolução Francesa foi marcada por uma forte perseguição àqueles que eram contra a Revolução. Foi marcada por perseguições políticas, censura, prisões e, infelizmente, muitas execuções na guilhotina para aqueles que eram contrários ao regime revolucionário. E durante a Revolução Francesa, começou um processo chamado de descristianização. Nós, inclusive, temos um vídeo aqui no canal sobre esse ponto. Durante a Revolução Francesa, houve uma forte campanha para tentar acabar com toda e qualquer influência da religião cristã na sociedade. Esse processo foi chamado de descristianização e muitos cristãos foram perseguidos e mortos naquela época. E isso teve consequências também no século XIX e mais fortemente ainda no século XX, especialmente com os regimes totalitários como as revoluções comunistas no decorrer do século XX. Em todos os regimes de vertente comunista no século XX, nós tivemos uma forte oposição ao cristianismo. E isso tem uma razão, queridos. Além desses pensadores que eu mencionei para você neste momento, como Rousseau e Maquiavel, no decorrer do século XIX e no início do século XX, nós tivemos alguns pensadores que marcaram fortemente essa visão crítica a respeito do cristianismo. E um deles, muito famoso, é ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin. Charles Darwin, que é um dos grandes teóricos da biologia moderna, escreveu uma autobiografia e na sua autobiografia ele diz o seguinte: fui tomado lentamente pela descrença que acabou sendo completa. A lentidão foi tamanha que não senti nenhuma aflição e desde então nunca duvidei que minha conclusão foi correta. Aliás, mal consigo entender como alguém possa desejar que o cristianismo seja verdadeiro. Então, o grande criador da teoria evolucionista, ele não foi o único, mas foi o grande representante, afirmava que era impossível alguém, na sua razão, acreditar que o cristianismo é verdadeiro. Ele mesmo era cristão antes, foi criado com uma formação cristã, mas abandonou a fé cristã no decorrer da sua vida. E a teoria da evolução foi desenvolvida e acabou tomando as universidades, e é uma teoria que abandona a ideia, abandona o ensino de que Deus criou todas as coisas. Então, se você for nas universidades de modo geral, aqueles que estudam biologia, eles vão ter uma visão evolucionista, que coloca Deus de fora da criação. Não existe Deus, na verdade, não existe criação. Tudo foi formado por um processo natural. E nós, inclusive, no nosso vocabulário, abandonamos a ideia de criação e falamos de natureza, como se tudo que existisse, a beleza do céu, das estrelas, do sol, a beleza do ser humano e a sua complexidade, fossem resultados de mero acaso. Essa é uma ideia que foi divulgada graças ao pensamento de Charles Darwin. Então, Darwin tentou tirar Deus da criação. Em seguida, nós temos um outro pensador que ainda é muito influente nos dias atuais, que é o filósofo Karl Marx, o grande idealizador do chamado marxismo ou socialismo científico. Karl Marx também foi um teórico profundamente crítico da religião e a sua influência na sociedade. Escreveu vários textos com conteúdo muito forte de oposição ao cristianismo. E é interessante que o nosso Marx falava a respeito da luta de classes e que um dia a classe
proletariada tomaria consciência da sua opressão, iria fazer uma revolução e tomar o poder. Adivinha de onde que Marx tirou a ideia de classe? Ele tirou da obra de Charles Darwin. Então perceba como um pensador influencia o outro. Inclusive, na obra mais importante do pensamento de Karl Marx, chamada O Capital, a primeira edição dessa obra foi dedicada a Charles Darwin. Você sabia disso? Por quê? Porque muito do pensamento de Marx é uma adaptação do que Darwin falou a respeito da biologia. Ele adaptou para a sociedade. Podemos até dizer que o marxismo é, de certa forma, um darwinismo social, um darwinismo adaptado à sociedade. E Marx escreveu vários textos muito críticos à religião. E um deles é chamado Crítica à Filosofia de Hegel. E nessa obra ele diz o seguinte: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. Em outras palavras, queridos, para Marx, a religião é uma substância alucinógena que tira a razão do ser humano. E, se nós queremos que a sociedade seja feliz, temos que abolir a religião. Era uma ideia de Karl Marx, uma ideia que está presente até os dias de hoje e faz com que as pessoas pensem que religião e ciência e razão não podem andar unidas. Então, Darwin tentou tirar Deus da criação, Marx tentou tirar Deus da história, mas nós temos uma terceira fase. E essa fase é com um grande pensador também. Aliás, todos eles são grandes pensadores que precisam ser estudados e conhecidos. Mas nós temos que ter consciência de que eles eram fortes opositores da religião. E esse terceiro que eu estou falando é ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud falava algo muito parecido com Karl Marx. Ele disse na sua obra O Mal-Estar na Civilização: a religião tem a técnica de rebaixar o valor da vida e deformar deliberadamente a imagem do mundo real. Todas são ilusões, são indemonstráveis. Então, para Freud, que era de origem religiosa, era de família religiosa, todas as religiões, inclusive o cristianismo, não passam de ilusões e ideias que não podem ser demonstradas. Então, nós temos três pensadores: Darwin tentando tirar Deus da criação, Marx tentando tirar Deus da história e Freud tentando tirar Deus da mente humana. E é por isso que até os dias de hoje muitas pessoas acreditam que ser cristão, ser alguém religioso, é ser alguém contrário à ciência, como se a ciência e a religião estivessem em oposição. Mas eu te convido a assistir o próximo vídeo, que vai mostrar para você que essa ideia é extremamente equivocada. Então, aguarde o próximo vídeo, confira para você ver a continuidade desse raciocínio e perceber que a fé cristã, na verdade, foi fundamental para a criação da ciência moderna. Eu sou o professor Tito, peço que você nos dê o seu voto de confiança, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe com seus familiares, amigos e entes queridos. Desde já, muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo.